Minha gente, eu trago para a aula de hoje uma resolução incrível de uma questão fascinante. É uma questão desafiadora, mas devo dizer dois aspectos interessantíssimos para você. É desafiadora, mas você provavelmente já sabe tudo que precisa saber para resolver essa questão junto comigo. Eu vou usar teoremas, conceitos bem simples de triângulos equiláteros e triângulos isósceles. O segundo aspecto mega interessante, eu quero que você se divirta ao resolver uma questão como essa. Você pode ligar um ponto a outro, você pode trissecar um ângulo, você pode traçar o que não vem exibido para facilitar as suas soluções. Seja criativo, seja imaginativo. É o que a geometria plana exige de você. As questões de geometria plana que são difíceis, desafiadoras, não o são porque lidam com teoremas fascinantes, teoremas que pouca gente conhece. Lidam com o quebra-cabeça que a gente está aqui junto para montar. O que você vê no quadro é um show de imagens. Eu já repliquei o mesmo desenho várias vezes para que eu possa fazer construções individualizadas. Difícil vai ser você sair dessa aula sem entender tudo, tintim por tintim. Mas a solução mesmo eu vou te mostrar logo depois da vinheta. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e aqui eu prezo por explicações minuciosas, detalhadas. Se você buscava um canal onde você pudesse ter tudo muito bem discutido, não importa sobre que assunto, seja da geometria, seja da álgebra, seja da análise combinatória, aqui você acabou de encontrar um canal onde você vai entender todos os porquês que você tanto buscava e agora você encontrou. Sem mais delongas, se você é afeito a essa ideia, gosta justamente desse tipo de aula, não perca seu tempo, inscreva-se no nosso canal e vamos botar a mão na massa que nós temos assunto para tratar. O que o enunciado do problema nos oferece e o comando dado pela questão são coisas bem simples. O que vamos fazer para chegar à solução desse problema, dividir o nosso trabalho em etapas, para que você perceba tudo com riqueza de detalhes. Vamos combinar algumas coisinhas. Nós temos um triângulo isósceles, dito pelo enunciado, onde o tamanho deste lado AB é igual ao tamanho do lado AC. Fechado? O que ainda temos marcado de preto são os ângulos de 60 graus, formado por BD, um ponto aleatório que mandaram tomar sobre o lado AC. E o ponto E, nós definimos EC de modo que a gente tenha 50 graus com o mesmo lado, com a mesma base BC do triângulo. E o ângulo do vértice é o ângulo de 20 graus. De posse dessas informações, o autor dessa questão acha que nós somos capazes de achar a medida x desse ângulo EDB. Particularmente, eu acho também que nós somos capazes, e você muito mais do que eu. Mas entenda uma coisa, por favor. Nós vamos começar o problema, claro, de modo bem simples. Vamos fazer algumas marcações que são imediatas. Como assim? Se o triângulo é um triângulo isósceles, o ângulo do vértice vale 20 graus, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. 180 menos 20, isso é igual a 160. Os ângulos da base são iguais. 160 dividido por 2 dá 80 para o ângulo do vértice B e 80 para o ângulo do vértice C. Fechado? Tudo bem? Desse modo, se isso aqui vale 80 graus, é notório que este ângulo é um ângulo que vai medir 30 graus. Se este ângulo também vale 80, nós entendemos que este ângulo é um ângulo que vale 20 graus, o que é muito fácil de você perceber. Tudo bem? Tranquilidade? E agora eu quero deixar também em forte destaque esse triângulo BCE. Porque se esse ângulo vale 80 graus, olha o primeiro triângulo isósceles surgindo além do que ele já nos ofereceu. Se esse ângulo vale 80 graus e esse vale 50, eu já tenho
um total de 130 graus. Se eu tenho 80 mais 50 igual a 130, para chegar a 180 faltam outros 50 graus. Olha que show de bola, minha gente. Pronto. Eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou deixar esse triângulo, que é isósceles, fortemente marcado para que a gente possa ir para a próxima etapa e não mais sacrificar isso daqui. Tudo bem? Mas vamos lá. Me dá um minutinho que eu vou fazer essa marcação enfática para você. Prontinho, minha gente. Você consegue perceber de modo mais enfático o triângulo azul marcado? Entendeu por que que nós temos um triângulo isósceles? Por conta das marcações óbvias e iniciais que nós tínhamos. Ele é um triângulo isósceles onde este lado BE representa um lado de mesmo tamanho que o lado BC. Isso deixa tudo mais claro para a gente. Agora, olha bem a filosofia que eu gostaria de passar para você. Em muitas questões de geometria, que são de fato questões difíceis, nós só temos o segundo passo revelado depois que acabamos, que concluímos o primeiro passo. Você precisa ter isso em mente, porque ao término da leitura de um enunciado qualquer de matemática, em especial de geometria plana, nós não temos, ao término do enunciado, da leitura do enunciado, saber cada uma das 30 etapas que o problema pode ter. Nós precisamos dar um passo criativo, corajoso, às vezes óbvio, para poder enxergar o segundo passo. E olha com o que vamos lidar, qual é a proposta que eu vou lançar para você agora. Nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Esse ângulo de 60 graus, ele pode ser dividido de diversas maneiras diferentes. Eu vou pegar e vou traçar uma reta que passe por B e pare em algum lugar do lado AC, de modo a criarmos um ângulo de 20 graus aqui embaixo, e eu já te conto por que que isso vai acontecer. Deixa só eu traçar a tal reta. Olha que maravilha. Eu acabei chegando até este ponto, que eu vou chamar de ponto F, um ponto que vai me ajudar a definir um segmento de reta BF que forme um ângulo de 20 graus com este lado BC. Tudo bem? Ah, mas se forma 20 graus é como aquele ângulo de lá de cima. Isso mesmo. E perceba, por favor, que eu já tinha aqui marcado um ângulo de 80 graus. Fechado? Se eu tenho 80 graus mais 20, chegamos a 100 graus. Para chegarmos a 180 com uma boa soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, é necessário que este ângulo tenha uma medida de 80 graus. Um ângulo de 80 graus, tal qual esse ângulo do vértice C também representa. Deixa eu dar um retoque no ângulo de vértice C, que eu acabei apagando sem querer, beleza? Então vamos lá. Eu agora tenho aqui embaixo um outro triângulo. Um triângulo que também é isósceles por causa desse ângulo de 80 graus e este outro ângulo do vértice C de 80 graus. Só porque desenhamos um segmento de reta BF que formava um ângulo de 20 graus. Mas, Paulo, eu posso fazer isso? Não só pode, como deve. As nossas sensações de criatividade precisam estar mais afloradas do que nunca para resolvermos os maiores desafios. Não é sabermos mais geometria. Como eu disse, nós vamos lidar com triângulos isósceles e triângulos equiláteros. O triângulo equilátero já já aparece para você. Eu quero, mais uma vez, deixar destacado um triângulo coloridinho para você não se perder nos nossos raciocínios. E vou deixar marcados também os segmentos de reta que são de mesmo tamanho. Tudo bem? Então vamos lá para ênfase coloridinha, que eu adoro uma pedagogia policromática. Eu não quero perder de vista nenhum detalhe. Isso que você está vendo aqui, ó, tanto quanto isso, foi de vital importância para o nosso trabalho. Porque este segmento de reta BE já havíamos concluído que é igual a BC. Só que nós traçamos BF e descobrimos um outro triângulo isósceles. Então olha a quantidade de segmentos de reta que já temos de mesmo tamanho. Tudo bem? Tranquilidade? Show!
eu vou fazer algumas outras marcações aqui que acabam surgindo, como consequência dessa minha atitude. Por exemplo, eu sei que esse ângulo todo vale 60 graus. Show? Se o ângulo todo vale 60 graus e só esse pedaço vale 20, eu acabei deixando um pedacinho de 40 graus para você olhar e observar com clareza. Agora, pense, por favor, que eu tenho um triângulo ABD com um ângulo de 20 graus e um outro ângulo também de 20 graus. Esse ângulo BDC, ele é um ângulo externo desse grande triângulo. Como um ângulo externo, ele vale a soma dos outros dois ângulos que não estão perto dele. Então, isso vale 40 graus, o tal 20 mais 20, tanto quanto este vale 40 graus também. É o mesmo ângulo, tudo bem? Sendo assim, eu quero ter o cuidado de marcar um outro triângulo com forte ênfase, com forte destaque, que é um triângulo isósceles também, que é o triângulo BDF. É a marcação que eu vou fazer na nossa próxima figura. Vamos nessa? Pronto. Tá tudo marcadinho em forte destaque azul para você. Esse triângulo que você está vendo, vou replicar os ângulos de 40 graus aqui em cima, tanto quanto este também mede 40 graus, e vou marcar todos os segmentos de reta que nós sabemos que são de mesmo tamanho. O segmento de reta BE e o segmento de reta BC foram os primeiros segmentos que nós atestamos serem iguais. Na hora de traçarmos o segmento BF, nós determinamos que este segmento também seria de mesmo tamanho que esse. Vou marcar o ponto F para a gente não se perder. Fechado? E agora, esse triângulo BDF, nós descobrimos que ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, este segmento é do mesmo tamanho que os demais já marcados. Fechadão? Tranquilidade? Agora beleza. Falta um último traçado para a gente chegar bem rapidinho à solução do problema, que eu quero fazer em relação a esse ponto F aqui marcado, que é ligar o ponto F ao ponto E. Vamos fazer isso juntos. E agora eu quero fazer isso com muito mais devagar, com muito mais cautela, para a gente não deixar nenhum detalhe escapar. Observe bem esse segmento de reta EF. Ele é do mesmo tamanho que este segmento de reta que já tínhamos marcado, BF. Ô Paulo, que magia é essa? Bom, vamos lá. Não tem magia, tudo uma questão de comprovação. Entenda que a gente já tinha, falta um lado laranjinho que eu quero deixar marcado também para deixar o triângulo muito enfatizado, tá? Tá aqui. Como eu falei, nós vamos fazer essa etapa juntos, sem cortes, no nosso vídeo, na nossa aula. Tá aqui, ó. Esse triângulo que você tá vendo, ele é um triângulo equilátero. E eu provo para você por que ele é um triângulo equilátero. É muito fácil. Quanto valia mesmo o ângulo do vértice B por completo? Não valia 80 graus? Show! Se valia 80 graus e esse pedaço vale 60, aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho 20. Eu quero olhar para este pedaço todo, ó, que vale os mesmos 20 que a gente tinha marcado lá no início, e mais esse pedaço que vale 40. Isso daqui mede um total de 60 graus. Já sabíamos, já tínhamos concluído essa história, que este segmento de reta é do mesmo tamanho que esse, que é do mesmo tamanho que esse. Para pensar que eu tenho um triângulo BEF, que na pior das hipóteses é um triângulo isósceles. Só que um triângulo isósceles que tem um ângulo do vértice de 60 graus, é porque eu vou pegar os outros 120 graus e vou dividir igualmente para estes outros dois ângulos.
para esse que você está vendo aqui, isso vale 60 graus, e este também vai valer por completo 60 graus também. Combinado? Fechado? Deixa eu fazer um complemento da nossa linhazinha para ficar tudo perfeitinho. Legal. Então você acabou descobrindo um mega triângulo equilátero, onde se esse cara é igual a esse também vai ser igual aos outros lados já marcados. Você se lembra que o ângulo em F no triângulo BCF era um ângulo de 80 graus? Isso é que é incrível, porque esse cara valendo 80 graus mais 60, você chega a 140 graus. Em torno do ponto C, do mesmo lado da reta, eu tenho 3 ângulos que somam 180. 80 mais 60, 140. Para chegar a 180, me faltam 40 outros graus. Agora, de novo, para pensar que eu estou tentando, desde o início do nosso vídeo, marcar todos os segmentos que são iguais com esse segmentinho de reta vermelho. Ora, se você tem um triângulo EFD, que tem um lado igual ao outro, esse triângulo que agora eu coloco em destaque para você, vou até trocar de cor. Eu vou botar uma cor roxinha aqui nesse momento, nesse ambiente, tá? Vértice F marcado. Show? Nós já estamos com o segmento de reta EF ligado. Este segmento de reta FD, pela nossa última conclusão, tem o mesmo tamanho que EF. E agora, esse triângulo que você está vendo, roxo, é um triângulo isósceles, com um ângulo de 40 graus, um segmento de reta igual ao outro. Significa dizer que a soma dos seus ângulos internos, como para qualquer triângulo, tem que chegar a 180. Se eu já tenho 40, para chegar a 180, eu preciso de 140 outros graus. Esses 140 graus vão ser divididos entre os ângulos de vértice D e de vértice E igualmente. Então, isso daqui vale 70 graus, tanto quanto este todo vai valer 70 graus também. Ora, mas se ele todo vai valer 70 graus e um pedacinho dele já vale 40, significa dizer que x mais 40 tem que ser igual a 70 graus, então o valor de x só pode ser igual a 30 graus. Eis a nossa solução, absolutamente repartida para sua melhor compreensão. Você gostou do aulão? Não deixe de dar o seu like nesse vídeo, compartilhe essa aula para diversos outros colegas seus. E eu vou deixar aqui um cardzinho com uma playlist que é só de geometria, questões desafiadoras, demonstrações de teoremas incríveis, só para o seu deleite. Minha gente, foi um prazer inenarrável. Até a próxima aula.